E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio e estou aqui mais uma vez com mais um episódio do História e Tempero, que é o livro que estou escrevendo, que vai contar e registrar a história de 12 receitas que se perpetuaram nas famílias de Pedro Leopoldo. E hoje eu estou aqui com o meu pai, o Roberto, e a gente vai falar sobre uma receita que está na nossa família há muitas gerações, desde a minha bisavó, e hoje é uma receita que a gente comercializa ela ainda no nosso restaurante. E aí pai, como é que tá? Me conta a história desse mexido aí. O mexido, na verdade, ele não tem uma identidade própria, né? O mexido, ele está em todas as famílias mineiras, né, e tradicionais, né? E o mineiro tem muito isso, né, de aproveitar, né, tudo que se tem à mão, na facilidade, né, do dia a dia, nos ingredientes para os preparos, né, de almoço, jantar e vão por aí, como das sobras, né? Então, principalmente das sobras, né? Então, a sua bivó, né, a dona Anália, a gente pequeno, na noite ela raramente fazia os jantares. Então, ela sempre fazia um mexido que era a sobra do que tinha feito no almoço. E ali ela colocava em um prato e com a mão amassando assim, ela dava em forma de, chamava na época muito carinhosamente de capitão, né, que punha na boca da gente. E assim ela alimentava vários através de um prato só. Ela costumava também colocar isso dentro de uma folha de alface e dava aquela trouxinha de mexido para cada um dos filhos. E isso veio passando, né, do papai, do seu avô, Adelso, né? E ele, como era um profissional da gastronomia, acabou incluindo isso dentro do nosso cardápio e ganhando dinheiro, né, com isso, né? E acabou sendo um prato, uma iguaria importante dentro de nosso cardápio. Isso desde a época do Barelite, em 1975, quando ele deixou de vender cerveja e mexer com olaria, ele tinha uma olaria, fabricava tijolos, e aí ele passou a desenvolver vários outros tipos de prato, e o mexidão era um prato sensacional. Como é que ele criou esse prato dentro do Adelso na época? Ele tinha a cantina da Cauê e ele só servia almoço. Então ele não... Self-service, né? Self-service. Prepara muito. E esse self-service normalmente sobra alguma comida, né? E às vezes até em quantidades bastante grandes. E hoje o mineiro tem essa mania, não joga nada fora, tem que aproveitar. E ele não poderia aproveitar isso servindo no outro dia, tinha que ser uma outra tipo de comida, uma outra alimentação mais nova. Então ele levava aquela comida que sobrava da cantina para o restaurante e lá ele fazia um panelão, agregava mais alguns elementos, algumas carnes, mais algumas outras especiarias e vendia o mexidão, né? Então, e de lá para cá, no Elite, né, no Adelso, depois que veio se tornar onde hoje a gente já está lá há 43 anos, é um prato que você também conhece e gosta, que faz parte do nosso cardápio. Né? Dizer assim, tem quase 50 anos. 43 anos que eu faço só lá no Adelso. Agora, na família, isso passa de 60 anos folgado, né? Porque vem desde a época de quando a sua bisavó morava no Quadro, né? Onde era a Companhia Cachoeira Grande, que era a fábrica de tecidos. Né? Então, e a gente estava comentando também, que a gente foi pesquisar sobre a receita, né? Sobre o que é o mexido, a origem e tudo, e você acabou me contando que não existe uma receita de mexido, né, assim, propriamente dita dentro da gastronomia mineira. Corretamente, né? Então o mexido ele não tem uma receita, né? uma definição, o que se deve pôr no mexido. Isso não existe, não é registrado publicamente, né? Os registros eles são individuais e a identidade do mexido ela acaba caindo nas mãos de quem está fazendo. Então o mexido ele tem várias identidades, né, que se remete a quem está elaborando e misturando aqueles ingredientes lá, o que ele tem. Mas a base do mexido tem. Alguns chefes de cozinha, né, que são pesquisadores, né, normalmente todo chefe de cozinha é muito pesquisador, porque eles criam pratos, eles precisam de estudar, são estudiosos, né? Eles acham que a base do mexido tem que ter o arroz, o feijão,
e o ovo. O resto aí fica a critério e a gosto de quem está preparando. Mas esses são os elementos essenciais a qualquer mexido, seja ele feito por mim, por você ou por qualquer outra pessoa. Agora me conta como é que você faz o seu mexido? Como é que a gente... Bom, do seu jeito. O mexido que a gente faz, para falar a verdade, até cada vez que a gente faz na casa da gente, ele é de um jeito. Porque vai depender dos elementos que eu vou ter ali na hora. Desde que a base seja o arroz, o feijão e o ovo. O restante vai ser o que vai ter ali a amostra para a gente. Mas hoje eu vou me remeter ao mexido, né? Porque aí nós tivemos que preparar os elementos para reconstituir o mexido e vendê-lo. Porque ele tem que ser padrão, não é verdade? Então nós temos uma receita de mexido do Adelson, que leva a cebola, né? Leva o alho, né? Aí leva uma carne, normalmente uma carne cozida ou uma carne frita, pode ser uma carne de segunda de preferência, que ela possa ser desfiada. Bovina, né? Bovina, né? Existem alguns preferidos, né, que colocam muito carne suína. A única carne suína que a gente tem no nosso mexido é o bacon. Né? E aí vem o arroz, o feijão, a couve, né, e o torresmo e o ovo estalado para poder finalizar o prato, né? Então, manteiga, né? É bom colocar um pouco de a manteiga também pode ser utilizada, né? A manteiga, o azeite ali no início do processo de dourar a cebola e o alho, né? É interessante a utilização do azeite e da manteiga. E esse mexidão, eu sei que ele tem assim, é famoso nas madrugadas, né? Aquele comida de final de noite, que o cara encheu o rabo de carcaça de milho. A criação dele. E aí ele vai comer o mexidão que vai dar aquela sobrevida pro cara. Justamente, a criação dele, né? A remessa dele para a gastronomia comercial vem disso aí. Então é aquele prato que acalenta, que mata a fome na madrugada, depois de um passeio etílico, principalmente, né? A pessoa, quando bebe muito álcool, ela normalmente tende a dar uma fome na hora que ela quer parar de beber. E aí o mexidão é uma iguaria que vai conseguir, nas madrugadas de beber, vai acalentar e dar aquele sossego para que a pessoa possa dormir em paz. Show. Então, mas me conta como é que você entra com os elementos, assim, como é que você começa a fazer o mexido? Bom, é lógico que realmente existe uma sequência, né, para que você prepare o mexido, seja ele com a utilização de quais elementos que for. Então eu vou me remeter ao nosso, né, que é um mexidão que a gente faz no Adelso e é comercializado no Adelso até hoje. Então a gente começa fritando a cebola com alho, na manteiga e no azeite. Depois disso a gente frita o ovo, reserva, frita a carne, se você vai fazer uma carne frita, ou já tenha a carne já desfiada, aí você já agrega ela a esse elemento. Depois vem o feijão, depois o arroz, e aí você vai fazendo essa mistura e essa homogeneidade desses elementos utilizados. Alguns acham interessante colocar farinha, outros não, né? O nosso mexidão lá no Adelso não leva farinha. E por último a couve. E aí já com o fogo desligado, para que a couve abrace os elementos, né? E ainda mantenha um pouco da sua crocância. E aí depois vem a montagem do prato, né? Que é colocado em uma travessa, né? Decorado com torresmos pururuca, né? E um ovo instalado em cima. E a gema mole, né? Com gema mole, para que ela possa ser rompida, né? E o seu líquido, né? Geminar e agregar os elementos. É bom de verdade. Gente, deixa eu falar com vocês um negócio. Esse mexidão assim, pra mim, é um prato que a gente adora mesmo. Assim, a gente, além de trabalhar com isso, é um prato que lá em casa também a gente não gosta de desperdiçar nada. Então a gente faz muito isso. Assim, às vezes à noite você tá com preguiça ali, você tem um feijão pronto, um arroz pronto. Então é aquilo que meu pai falou, aquela comida que te acalenta, que te alimenta, que te satisfaz e que aproveita tudo, né? A gente não pode perder nada. Então é isso. Hoje eu comi esse mexidão aqui maravilhoso com meu pai. Então foi um momento muito agradável.
Eu espero que vocês continuem nos seguindo, continuem nos assistindo. Tem muitas outras receitas para vocês apreciarem e trabalhar, resgatar essa memória afetiva dentro de cada um de vocês aí, através das nossas receitas aqui. Foi um prazer.